muitas pessoas que sofrem dor na coluna. Existe uma projeção da OMS em que 90% da população mundial tende a ter dores nas costas, e para que você possa se proteger, a gente está mais uma vez aqui dando uma oportunidade de apresentar mais um conteúdo para que vocês tenham o corpo de vocês protegido da melhor forma possível. E hoje a gente vai falar da coluna. A gente vai falar da coluna porque a nossa coluna é algo que define totalmente a nossa qualidade de vida. Eu pergunto a você, o que você prefere? Ter um corpo em que na hora que você senta, sente uma dor aqui no pescoço, uma dor na lombar, fica muito tempo sentado, está doendo, ou na hora de dormir dói, ou na hora de ficar muito tempo em pé dói a lombar. Você prefere isso? Ou você prefere um corpo em que você senta, não sente nada, está em pé, não está sentindo nada, está com 40 anos, 50, 60, 70, não sentindo nada. Nada de dor nas costas, nada de dor na coluna, nada de dor na vértebra, podendo amarrar um sapato, podendo agachar, podendo tomar um banho, podendo pegar uma criança no colo, podendo pegar um peso, sem dor na coluna. O que você prefere? Aceitar que é normal, entre aspas, da idade sentir essas dores, ou você ter a consciência que não. A gente pode ter uma vida sem dor, especialmente na coluna, em qualquer fase da nossa vida. Então, a gente está aqui para mostrar para você que a gente está dando essa oportunidade, mais uma vez, de falar sobre isso. As informações que a indústria dos medicamentos não querem que vocês saibam. A indústria do medicamento só quer que você tome remédio. Toma remédio, 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 e não fala de outras formas de você não ter dor e depois não precisar do remédio. Porque o remédio, ele também é importante. Muitas vezes o remédio é importante. Você tem uma artrose. Está com artrose? Um desgaste da cartilagem? Existem medicamentos para poder ajudar a não sentir a dor, não sentir o problema. Mas só que isso vem acompanhado com recomendação médica, todos os médicos falam, da necessidade de praticar atividade física. Mas só que os médicos, nesse caso, não é por má vontade, é por realmente não conseguir conectar o que eu vou falar. Eles não sabem que entre o remédio e entre o exercício existe uma ponte. Uma ponte que, se você não percorrer corretamente, você não consegue fazer o exercício. Você pode até tentar fazer exercício, mas se você vem de um quadro de dor e vai direto para o exercício, você fatalmente, muito provavelmente, vai desistir de fazer o exercício. Essa ponte que os médicos não falam por não terem acesso a esse conhecimento, por não estarem vivendo esse mundo que eu vivo, é o seguinte: é a sua energia. Então, o que acontece? Quando a pessoa está com dor, aí recebe com recomendação tomar o remédio e depois praticar o exercício, o que acontece? Ela precisa da ponte. E a ponte, às vezes, as pessoas muitas vezes não conseguem percorrer, porque essa ponte não é nada mais, nada menos do que investir no aumento da sua energia. Então, é exatamente esse o ponto. Se você sente dor, é porque é sinal que você está perdendo energia direto. O processo de sentir dor é a luta constante do corpo, gastando energia para suportar essa dor. E na hora de fazer exercício, você precisa da energia para fazer o efeito do exercício. Se você não tem energia, esse exercício não faz o efeito. Qual é o tema desse conteúdo? É dor na coluna. A coluna é a nossa sustentação, é o pilar que segura o nosso tronco. Então, é uma região
que é muito sensível, principalmente porque a gente vai vivendo a vida. Quanto mais você vive, mais você é candidata a ter um problema na estrutura da sua coluna. É uma notícia boa porque você está vivendo mais. É uma notícia ruim porque você não está sabendo usar direito essa sua coluna. Mas eu estou aqui para garantir o bom uso da sua coluna. A gente vai ter um bom uso da sua coluna, e aí o que acontece? A gente precisa começar isso aqui falando do problema mais apavorante das pessoas que sentem dor na estrutura da coluna, que é o seguinte, é a dor do nervo ciático. Dor no nervo ciático. A dor no nervo ciático é aquela que você sente e irradia na perna. Existem vários relatos de pessoas que sofrem disso. E aí, eu vou contar uma informação exclusiva só para vocês que estão assistindo. Essa é só para você. Então, é extremamente privilegiado isso que eu vou falar para você que está assistindo, que você deu, não vou dizer a sorte, teve o mérito de esperar, de estar aqui assistindo, de ter a ideia de assistir essa live. Que é o seguinte, a pessoa fala que pinçou o nervo ciático, o que a pessoa pensa? Que ali tem a estrutura da coluna, aí achatou a vértebra, né? A vértebra diminui, tem o disco intervertebral, aí você achatou e pinçou o nervo ciático na hora que achatou. E não é assim. O nervo ciático não é isso. Eu vou explicar o que é o nervo ciático. É que eu não tenho aqui uma coluna, né? Eu vou comprar uma coluna para dar aula aqui também para vocês. Mas vamos imaginar que esses dedos são as vértebras, a coluna aqui. Aí aqui no meio tem os discos intervertebrais. O que as pessoas pensam? Que o nervo ciático está aqui, pinçou, doeu e irradiou na perna, e não é assim. O que acontece é o seguinte, quando você pressiona, existem umas raízes do lado da coluna, um monte de raízes assim, ramificando. E essas raízes representam a ramificação que vai entrar em contato direto com um nervo bem grosso, que é o ciático, que é bem na lateral das costas, que vai descer até lá embaixo na perna. E quando você compromete as vértebras aqui, você acaba inflamando aos poucos as raízes. Aí sim é o nervo ciático, ele é composto por esse conjunto de raízes. Quando você inflama a raiz, você atinge o nervo ciático. Então é muito importante localizar a estrutura anatômica que está sendo avariada, que ela não é exatamente no meio do osso, ela na lateral do corpo. Então, essa dor lateral das costas, ela acontece em função disso. E muitas vezes o nervo ciático é só de um lado mesmo. É mais de um lado direito ou lado esquerdo. E normalmente em função de uma caminhada errada durante anos, porque muitas pessoas têm diferença de tamanho de perna. 1 centímetro só de diferença de tamanho de perna já faz diferença na estrutura da coluna e aí você pode comprometer a sua vértebra. Com mais um detalhe, com mais uma informação importante que você está assistindo aí. Só acontece pinçamento, problemas de nervo ciático até a terceira vértebra lombar.